Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que você esteja acessando esse vídeo. Hoje é o quinto vídeo que eu vou guardar da série Reflexões sobre o Brasil, e nós vamos tratar sobre a Constituição. A Constituição é chamada Carta Magna. É um regramento, como se fosse um estatuto do funcionamento do Estado. Então, a República Federativa do Brasil tem a sua Constituição. A primeira Constituição do mundo ocidental foi a de Atenas. E quando ela foi promulgada, Péricles declarou que o Estado pode ser governado por leis escritas, as importantes leis escritas. Porém, as leis mais importantes são as leis não escritas. O que ele quis dizer com isso? Que uma Constituição deve ser sintética e escrever o mínimo, assim, o básico, o fundamental, e deixar para que as questões não escritas, que envolvem ética, espírito público, moral cívica, né? Moral e cívica, sejam decididas no correr das ações, dos fatos. O Brasil tem uma cultura cartorialista, uma cultura herdada dos portugueses. Tudo tem que ter lei, tudo tem que ter escrito, né? Um edito do rei, seja lá o que for, decreto, né? Então, essa Constituição atual do Brasil, da República Federativa do Brasil, ela foi elaborada com duas vertentes. A primeira, que é o cartorialismo, né? Escrever tudo, tentar prever tudo numa lei só. E na outra vertente, a revanche dos políticos com relação aos tempos do regime militar, que governou o Brasil por 21 anos. Então, foi como se apelidou, a Constituição Cidadã. Por quê? Porque nos seus 250 artigos, mais 97 atos e disposições transitórias, apenas uma vez é citada a palavra deveres e dezenas de vezes é citada a palavra direitos. O presidente José Sarney, na época, quando promulgou essa Constituição, ele, com a caneta na mão antes de assinar, ele disse: esta Constituição tornará o país ingovernável. Tal era a sua emaranhado de leis e concessões de direitos, principalmente cláusulas pétreas, né, que concederam direitos de estabilidade no serviço público, de
essa aposentadoria pelo valor de ativa e uma série de exageros que só contribuíram para aumentar geometricamente a dívida pública, o custo público. E, por consequência, como as receitas não acompanham o crescimento das despesas, o país vai se endividando, né? Hoje nós estamos com 4 trilhões e meio de dívida pública, né? Quando foi promulgada essa Constituição, a dívida pública não chegava a 300 bilhões, 400 bilhões. No capítulo anterior eu falei sobre a República em relação à farra, né, que foi as farras após a Constituição de contratação de funcionários públicos e de criação de municípios, etc., que só contribuíram para aumentar a despesa pública. Ora, 250 artigos e mais 97 atos e disposições transitórias ainda foram acrescidas de mais de 100 emendas constitucionais neste período de 32 anos. Então, só para vocês terem uma ideia do que significa isso, a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte tem apenas 7 artigos. E nesses 220 e poucos anos da sua vigência, sofreu apenas 25 emendas. Em 22 anos, o Brasil fez mais de 100 emendas. Em 220 anos, os Estados Unidos fez 25 emendas. Então, lá funciona a filosofia do Péricles, que diz que as leis mais importantes são as não escritas. Por isso que o país anda, cresce, não tem amarras burocráticas como o Brasil tem. É tão impressionante isso. E cada vez que se fala, é inacreditável o tamanho dos números. Só no aspecto tributário, o Brasil tem mais de 5 milhões de leis, resoluções, atos sobre impostos, sobre tarifas, sobre taxas, mais de 5 milhões. Não tem empresas grandes no Brasil são obrigadas a ter escritórios enormes de advocacia tributária para poder administrar esse cipoal, nem é cipoal, é floresta de decretos e leis e outros dispositivos. Então, de onde vem isso? Isso vem da cultura do português, do cartorialismo português. Tudo tem que ter uma lei. E como diziam os espanhóis, dizia um ditado, um adágio antigo, dizia, echa la lei, echa la trampa. Quer dizer, quanto mais leis escritas, mais brechas se abrem para a corrupção, para a elisão fiscal, para todo, né? Para todo tipo de manobra que seja para servir-se do Estado, que é o que acontece no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo sobre Portugal, por exemplo. Portugal editou uma lei em 1800 e pouco, na qual foram listados todos os tipos de árvores que não poderiam ser derrubadas. Árvores de componentes da mata ciliar,
ou seja, as matas, as margens dos rios, para dificultar a erosão. Então listaram lá centenas de tipos de árvores, né? E aí no Brasil, hoje, essas árvores se chamam madeira de lei, como se fosse uma madeira especial que tem um valor maior, mas porque é madeira de lei. Não, é da lei que proíbe derrubá-las. Né? Então, que proibiu derrubá-las. Né? Então, porque é tão grande a confusão de leis que terminam acontecendo uma distorção desse tipo. Madeira de lei é considerada uma coisa muito boa, só que é proibida, a lei que proíbe a sua derrubada. E isso acontece no Brasil. Então, a Constituição, ela estabelece o regramento do funcionamento do Estado. Então, todos são iguais perante a lei. Artigo 5º, se não me engano, da Constituição. Todos serão iguais perante a lei. Então, esse todos serão iguais é meio perigoso. Muita gente aproveita para colocar na doutrina marxista que todos devem ser iguais. Não, iguais perante a lei, né? Não iguais entre si. Como dizia Margaret Thatcher, não existe uma pessoa igual a outra, nós todos somos desiguais. Né? No caso do Brasil, na Constituição, o sistema do Estado é a República Federativa e é composto dos três esferas de poder: executivo, legislativo e judiciário. O executivo também chamado governo, né? Ele tem a presidência da República como o chefe maior das Forças Armadas e presidente da República, que representa o país como chefe de Estado e como presidente da República. O poder legislativo é o poder bicameral. A Câmara Federal e o Senado são duas câmaras. E o poder judiciário é composto do Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que esse deveria, guardião da Constituição, que deveria ser, atualmente está sendo desvirtuado, está havendo uma judicialização excessiva, que o Supremo está até se intrometendo nos atos do Executivo. Então está havendo uma desarmonia e nada saudável. Né? Bom, eu vou ficar por aqui e vou continuar esse capítulo da Constituição num outro vídeo, em vista da extensão e da profundidade desse assunto. Tá? Então, mais uma vez, eu vou satisfazer a pessoas que me pedem como adquirir o meu livro. Então, o meu livro é Reflexões sobre o Brasil, o que você deve saber e fazer para promover o renascimento do nosso país, e pode ser adquirido no site da www.martinsliveiroeditora.com.br. Você, na janela de pesquisa do site, você digita Reflexões sobre o Brasil, o livro vai aparecer, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.